Qual o adequado tamanho de partícula da forragem? Com qual frequência eu devo realizar a afiação das facas da máquina? Essa e outras dúvidas você confere agora no programa Café com Silagem. A definição do tamanho de partícula da forragem e também a afiação ela é muito importante, porque uma partícula homogênea ela vai possibilitar que a compactação seja eficiente e que todo o oxigênio no silo seja exaurido. Uma das recomendações que nós fazemos é que a afiação das facas para máquinas de uma ou duas linhas, elas têm que ser realizadas com uma frequência de 2 vezes por dia. É importante iniciar os trabalhos com a máquina afiada e talvez na metade do período parar um pouco o equipamento para afiar e para que não tenhamos problemas aí de partículas grandes e que saiam fora da média do todo. Então isso é importante, mais uma vez, frisando o benefício que vai ter no momento da fermentação. É importante também salientar que as máquinas aí de 1 ou 2 linhas, né, quando a gente está colhendo uma planta que ela já está acima do teor de matéria seca adequado, acima dos seus 37%, a gente começa a notar uma grande quantidade de palhada. Então é importante aí, se a gente começar a observar muita palhada, parar um pouco essa máquina, afiar as facas, né, e prezar aí para um tamanho de partícula adequado. No caso do milho, a gente tem algumas observações importantes a fazer. O tamanho de partícula aí que a gente recomenda para o milho, né, é por volta aí de 10 milímetros. Pode ter variações nesse tamanho de partícula, né? A gente recomenda 10 milímetros, aí, ou os 9 milímetros que tá apresentando no slide, né, para forragens, né, que não tem a parte de processamento, né? Algumas propriedades hoje em dia a gente vem notando, elas têm um interesse em aumentar o tamanho da partícula por 2 fatos, né? Primeiramente, para eu ter uma fonte de fibra que seja mais efetiva, né, para o animal. Hoje, com o aumento de produção desses animais, né, a necessidade de fibra efetiva ela aumenta, né? E o outro ponto de eu aumentar um pouco o tamanho de partícula, ela está relacionada aí com a velocidade na colheita. Então, algumas propriedades, elas aumentam um pouco do tamanho da partícula e com isso você consegue aumentar a velocidade de colheita. O que é importante, né? A hora que eu decido ir para um tamanho de partícula acima dos 10 milímetros, né, eu tenho que ter segurança que essa forragem, que essa partícula, ela vai estar aí com o seu tamanho homogêneo. Então, assim, eu não posso ter desuniformidade das partículas, que isso vai impactar. Então, a gente recomenda, para partículas acima de 10 milímetros, a gente trabalhar com processador, né, e geralmente trabalhar com automotriz, né? O processador, né, é o dispositivo que faz a quebra do grão, né, que isso também é muito importante, tanto do ponto de vista do processo de ensilagem e também, né, do ponto de vista da parte de nutrição animal. O grão quebrado no processo de ensilagem vai ajudar na liberação dos carboidratos solúveis, né, para o processo de fermentação e, ao mesmo tempo, vai permitir a colonização, né, desse milho nas bactérias ruminais lá dentro do rumen. Então, a degradação do grão, ele se torna possível quando eu tenho esse grão quebrado. Então, isso é bastante importante. Eu tenho uma silagem que ela foi colhida até a metade, vocês podem notar que o tamanho de partícula dela, ela tá uniforme. E a partir do momento, essa partícula começa a ser mais grosseira. O que aconteceu nessa propriedade? Ela vinha colhendo com uma automotriz, né? Essa automotriz quebrou e o produtor precisou trabalhar com a máquina antiga que ele tinha de uma linha. Então a gente nota uma diferença no tamanho de partícula. E o que isso ocasiona? Né? Qual que é o importante? Aqui a gente consegue mostrar, essa foi uma foto aí que a gente teve a sorte de conseguir ela,
né? E a gente mediu a temperatura. Se ficar um pouco difícil na visualização, a parte do silo, que eu tenho uma partícula homogênea, ela está com temperatura por volta de 36 graus. A partir do momento, a hora que eu estou com uma partícula mais grosseira, a temperatura da silagem está em 41 graus. Então, assim, a gente tem um silo que foi feito com a mesma forragem e ele tem 5 graus de diferença. E qual que é a explicação para isso? É que no momento que eu tenho uma partícula mais grosseira, eu aumento a porosidade dessa silagem. E com isso o oxigênio entra. A partir do momento que o oxigênio entra, a gente começa a ter oxidação, né? Os produtos que foram... os produtos da fermentação que foram gerados no processo de ensilagem, eles passam a ser consumidos, né? Eles passam a ser oxidados, principalmente pelas leveduras, e isso gera elevação da temperatura, mas o que realmente acontece é queda no valor nutritivo. Então, essa é uma dica aí bastante importante para a gente manter a qualidade e a homogeneidade do tamanho de partícula. Tá bom? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, coloquem elas nos comentários que a gente vai responder ela o mais rápido possível. E aproveite também para se inscrever nos nossos canais, no canal do Boletim da Forragem, no canal da Delaval e no canal do Dr. Salles. Então, eu agradeço aí e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!